Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com essas promessas da palavra de Deus, nós estamos iniciando mais um dia. Deus nos promete que aquele que é fiel até as últimas consequências, esse vai receber de Deus a coroa da vida eterna. E Ele garante que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Os seus anjos estão ao nosso redor, nos livrando e nos protegendo de todo mal. E o seu Espírito Santo quer conduzir a nossa vida pelo caminho da verdade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nesta manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4, o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo meu Espírito no deserto. Quando o Dr. Lucas está falando que Jesus estava cheio do Espírito Santo, é aquele mesmo Espírito que quando Jesus entrou no tanque batismal e foi batizado, esse Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Esse Espírito continuou ao lado de Jesus, conduzindo a sua vida em toda e qualquer circunstâncias. Ele está dizendo que o Senhor não se desligou do Espírito Santo em momento algum. As suas palavras, as suas ações eram guiadas pelo Espírito e Jesus Cristo se deixou ser guiado pelo Espírito de Deus. No versículo 2 nós podemos observar que Jesus também foi guiado pelo Espírito para o deserto e ali Jesus passou 40 dias e foi tentado no final. Mas no final dos 40 dias Jesus também teve fome, revelando a sua humanidade, mostrando para nós que todo ser humano pode vencer como Cristo venceu. Jesus venceu como o segundo Adão, nós também podemos vencer. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra é um recado para todo o universo que o ser humano pode vencer. Através de Jesus Cristo nós podemos alcançar a vitória. Somente através de Jesus nós podemos nos livrar da condenação eterna do pecado. Lucas ressalta a humanidade de Jesus para que naquela geração eles pudessem entender que não foi na condição divina que Jesus venceu, mas na condição humana. Portanto, nós também podemos vencer. O diabo sempre busca tentar a humanidade quando ele imagina que esse ser humano está fragilizado. Observe que o diabo busca tentar Jesus depois dele passar 40 dias jejuando. Ele acreditava que olhando a Jesus como um ser humano, ele poderia nesse momento tirar vantagem. E ele sempre apresenta as suas tentações de forma atraente. Ele se volta para Jesus e fala, depois de Jesus ter passado 40 dias e agora com fome, ele então pede para que Jesus transforme aquelas pedras em pães. Mas Jesus se volta para ele que nem só de pão o homem viverá, mas viverá sim através da palavra do Senhor. Com essa declaração, Jesus estava dizendo para Satanás que uma vida dependente a Deus é muito mais sólida do que ter farturas de bens materiais. Aonde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, falharam, o nosso Cristo venceu. O mesmo diabo que tentou Adão e Eva a comer de um fruto, e a base da tentação era a alimentação, Jesus venceu nesse requisito. Jesus não cedeu à tentação de Satanás, embora tivesse com fome. Jesus venceu a tentação do apetite. Após os nossos primeiros pais caírem, que foi Adão e Eva, Satanás se torna o príncipe dessa terra e é por isso que ele oferece a Jesus falando que se ele adorasse a ele, ele daria esse título para Jesus Cristo. E Jesus responde a Satanás que só a Deus é que deve ser adorado. Ele não pode ser adorado porque ele é um ser criado por Deus. Lucas capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Satanás sempre coloca dúvida no nosso coração. Ele tentava colocar dúvida no coração de Jesus Cristo se de fato ele era o Filho de Deus. E ele afirma que se Jesus Cristo se jogasse daquele pináculo, os anjos do Senhor viriam para socorrê-lo e não impedir que ele caísse de cima desse pináculo. E o próprio Cristo se volta para Satanás e fala, está escrito, mais uma vez Jesus Cristo se vale da palavra do Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus.
E Jesus Cristo venceu todas as tentações que Satanás tentava derrubar a Jesus. É por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é por isso que Ele é o Filho de Deus, é por isso que através dele nós temos a esperança da vida eterna, é por isso que nós aguardamos a nossa redenção através de Jesus Cristo. No versículo 14 e no versículo 15, o evangelista Lucas, ele se preocupa em nos ensinar e em nos mostrar que Jesus Cristo veio a essa terra cheio do poder do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito, é a razão pela qual ele venceu todas as batalhas. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus e vivem uma vida submissa ao poder do Espírito alcançarão também a vitória. Jesus veio a essa terra revelar ao Pai. Jesus veio nos mostrar que é possível salvação, sim, mesmo que nós vivamos nesse mundo carcomecido com o pecado. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, crermos na sua mensagem, na sua palavra e direcionarmos a nossa vida no caminho da cruz, nós podemos encontrar salvação, redenção através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Desde quando Jesus, muito pequeno, cresceu ao lado de José e Maria e foi educado pelos seus pais, cresceu, se tornou independente e iniciou o seu ministério, já se passava aproximadamente 1 ano que Jesus não tinha retornado para Nazaré. Seu pai, a sua mãe e os seus irmãos ainda continuavam morando aqui em Nazaré. E é nesse momento que, depois de um período de 1 ano, ele retorna para Nazaré para encontrar a sua família e dar sequência no seu ministério, ensinando e revelando para aquelas pessoas que tanto o seu pai como a sua mãe e os seus irmãos também dependiam dele para que eles pudessem receber a salvação. José e Maria, embora fossem pais de Jesus, mas eles também precisavam de Jesus Cristo para um dia terem o direito de herdar a salvação eterna. Jesus seguia os ensinamentos daquela época. Jesus seguia a lei de Moisés. Jesus sabia que aqueles ensinamentos eram sagrados, deixados por Deus para os seus filhos viverem uma vida feliz. É por isso que num dia de sábado, segundo o seu costume, ele entrou na igreja, adorou a Deus, estudou a palavra do Senhor e teve a oportunidade de apresentar a palavra de Deus para os seus filhos que estavam lhe ouvindo. Jesus sabia perfeitamente qual era a sua missão. É por isso que ele declarava dentro daquela igreja que o Espírito do Senhor lhe ungiu para que ele se tornasse o Messias, o Salvador do mundo. E a sua vinda aqui a essa terra tinha uma missão muito específica: revelar a vontade do Pai, mostrar o caminho que conduz à vida eterna. Aqueles que crescem em Jesus Cristo poderiam herdar a salvação, mas Jesus na sua cidade, junto à sua comunidade, os seus familiares, poucos foram as pessoas que creram em Jesus Cristo. As pessoas que estavam no templo naquele dia se perguntavam: não é esse o filho de José? E foram poucas as pessoas que passaram a crer que Jesus de fato era o Messias prometido das promessas sagradas. As pessoas que estavam no templo naquele dia ficaram tão iradas com Jesus que tentaram pegar Jesus e precipitá-lo de um precipício abaixo. Se não fossem os anjos do Senhor, para que pudesse proteger a Jesus Cristo, ampará-lo naquele momento de perseguição, eles teriam matado a Jesus mesmo antes dele ser julgado para ser crucificado. Querido amigo, ao estudarmos o capítulo 4 do livro de Lucas, nós podemos entender uma grande verdade. Temos plena certeza que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus. Mas ao colocar os seus pés nessa terra, é o próprio Cristo que tem um embate pessoal com Satanás. Satanás tentava destruí-lo de todas as formas. Jesus venceu vivendo uma vida dependente do Pai. Jesus passou 40 dias no deserto. Somente depois que Jesus se fortaleceu é que Satanás vai na direção de Jesus com 3 tentações, com o objetivo de destruí-lo da sua missão de ser o Salvador da raça humana. Mas Jesus estava fortalecido. Jesus venceu. Citando a palavra de Deus, Jesus venceu todas as 3 tentações. E Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus. Somente através de Jesus nós podemos herdar a vida eterna. Não abra mão de andar ao lado de Jesus. Não perca tempo de viver a vida de Jesus Cristo. Renuncie à sua vontade a cada dia.
Submeta a sua vontade à guia do Espírito Santo. Aqueles que andam ligados ao poder de Deus alcançarão a vitória. Não venceremos porque temos força, não venceremos porque somos capazes, mas conseguiremos vencer porque vivemos uma vida dependente do Pai, do poder do Espírito, e é através dele que ele garante a vitória para cada um de nós. Jesus estava tão ligado ao Pai que era muito evidente os seus milagres. É por isso que as pessoas olhavam para Jesus e falavam com que autoridade ele diz essas palavras. O que ele falava, ele vivia, e o Espírito lhe conduzia a realizar maravilhas e milagres para que aquela geração abrisse os seus olhos e aceitasse a Jesus como seu Senhor pessoal. Se queremos viver uma vida vitoriosa nos dias em que nós nos encontramos, nós precisamos andar ao lado de Jesus da mesma forma como Jesus andou com o seu Pai. Se nós buscarmos, se nós nos submetermos à sua vontade e à sua guia, tenha certeza que a nossa vida, que o nosso coração estará completamente tomado pelo céu e alcançaremos a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.